E chegou a hora aqui no Bem-vindo Romero da gente refletir a palavra de Deus. E que prazer poder recebê-lo depois de uma viagem muito chique para Roma. Tudo bem, Padre Camilo? Seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Bom dia. É uma alegria retornar ao Brasil, retornar aqui para Aparecida, para a casa de Nossa Senhora e poder voltar aí a rezar com tantos devotos da Mãe Aparecida. Viajar é gostoso, né? Mas voltar para casa é melhor ainda, né? Melhor, com certeza. Eu já estava morrendo de vontade de comer feijão. Quando você sai do Brasil, você vê como feijão e ovo frito é um prato especial. Se torna um prato muito especial, Nossa, né, Padre? o mais suculento de todos. Depois de um mês comendo macarrão, ovo frito e feijão é top. Agora, Padre, o senhor não teve a oportunidade ainda de fazer conosco este momento desse círculo bíblico nosso. Então, eu já agradeço desde já pelo senhor ter vindo aqui hoje conosco fazer esse momento tão especial de reflexão aqui no Bem-vindo Romero, viu? Rezar a palavra de Deus sempre é um momento bonito, né? É o pão da palavra do Senhor que nos sustenta. Então, iniciar um novo dia, onde tantas atividades nós vamos ter, na dimensão da comunidade, junto à família, mas ter a palavra de Deus como um pão, isso nos fortalece e a gente sabe, vou terminar o dia bem, porque é a palavra de Deus que vai guiar os meus passos. E para a gente ter aí uma inspiração especial e principalmente a iluminação do Espírito Santo, a gente convida você agora a rezar conosco, pedindo para que Ele encha o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E já repletos aqui do Espírito Santo, peço para que você também abra aí a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, e nós vamos refletir os versículos de 1 a 12. Padre, por favor, o senhor poderia ler o Evangelho para a gente agora? Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele mesmo pensava ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudeis ninguém pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele. Do contrário, ela voltará a vós. Ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o operário merece seu salário. Não fiqueis andando de uma casa para outra. Em toda cidade em que entrardes e fordes bem recebidos, comei o que vos for servido. Curai os doentes que lá houver e dizei-lhes: chegou para vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos acolherem, saí pelas praças e dizei: até a poeira de vossa cidade, que nos ficou nos pés, sacudimos contra vós. Mas ficai sabendo que o reino de Deus chegou. Eu vos afirmo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para tal cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, o que a gente pode tirar de mensagem desse Evangelho, principalmente para a nossa vida? Como que esse Evangelho pode mudar a nossa vida, o nosso dia a dia? Esse é um texto muito bonito, onde Jesus faz o envio de um grupo maior, os 72 missionários. Ele já havia enviado o grupo dos 12, para que levassem ao coração das pessoas aquilo que ele tinha colocado no coração deles. Agora Jesus envia um grupo muito maior, são 72, enviados por Jesus e para levar a palavra de Jesus ao coração das pessoas. E é interessante que Jesus envia de 2 em 2, porque a missão não é algo individual, Bianca, nem individualista. A missão é essencialmente comunitária.
É em comunidade que nós anunciamos Jesus e somos com Ele construtores do reino de Deus. E ao enviar os discípulos, Jesus constata que há muita coisa a ser feita. Há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porém ainda são poucas aquelas que anunciam, aquelas que oferecem a sua vida para levarem uma mensagem capaz de transformar a vida e a história de alguém. E Jesus também não ilude os discípulos dizendo, olha, vai ser facinho, vai ser legal, as pessoas vão gostar de vocês em todos os lugares, vocês vão ser aplaudidos e bem acolhidos. Jesus não ilude eles, dizendo, olha, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A missão é difícil, há obstáculos, há provações, há forças no mundo contrárias à realização do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus alerta os discípulos às dificuldades, ele diz, mas não tenham medo, porque eu estarei com vocês. O discípulo é portador da palavra do Cristo. E a mesma palavra que ele leva, que o fortalece e o motiva a continuar anunciando. Mesmo que em alguns lugares eles não forem bem recebidos. Mas se o outro não acolheu, isso não diminui a grandeza daquilo que eu anunciei. Padre, a gente às vezes tem muita dificuldade, inclusive, no momento de sair em missão, realmente. Sim. O Papa Francisco tem nos convidado muito, e esse ano do Laicato também está fazendo com que a gente acorde e desperte, muitas vezes, essa necessidade de sairmos em missão. Porém, às vezes é muito difícil, Padre. Às vezes a gente se sente tão apegado e com medo, principalmente. Como é que a gente faz, de repente, para vencer todos esses medos e, literalmente, para a gente se lançar a águas mais profundas e sair em missão? O próprio Evangelho, Jesus dá a recomendação dizendo, quando fores levar o anúncio do reino de Deus, levar a palavra de Deus para as pessoas, não preocupeis em levar muitas coisas pelo caminho. Ele diz, não leveis 2 túnicas, nem 2 sandálias, porque o coração tem que estar disponível para aquilo que é mais importante que nós carregamos, a mensagem que nós anunciamos. Se como missionários nós acabamos levando muitas coisas, tipo muitas bagagens, eu vou acabar gastando tanto tempo cuidando das coisas, por julgar que elas são importantes, e eu acabo deixando de dar atenção àquilo que é fundamental, a palavra que eu carrego dentro de mim e que eu preciso proclamar sobre as pessoas. No passado, talvez as pessoas tinham medo de anunciar Jesus. Anunciar o Evangelho em algumas realidades custou a muitos até a própria vida. A história é bonita aí dos primeiros mártires. Hoje não é mais medo, acho que hoje é um pouco de preguiça, Nós temos preguiça de anunciar o Evangelho dentro da nossa própria casa. Preguiça misturada com uma certa vergonha, Nós falamos de tantas coisas com as pessoas, mas nós nem sempre temos a alegria de falar de Jesus, do reino de Deus e do Evangelho como palavra de salvação. Por isso Jesus diz, olha, a messe é grande, são muitas pessoas que estão famintas e sedentas de uma palavra capaz de transformar suas histórias, mas ainda são tão poucos aqueles que anunciam. Por isso a gente precisa pedir a Deus que envie pessoas corajosas, alegres, destemidas, que com alegria anunciem o Evangelho. Anunciam aos outros, porque primeiramente descobriram o Evangelho como uma palavra importante para as suas próprias vidas. Sim. Aliás, essa frase que o senhor destacou, inclusive, também é a frase que nós destacamos aqui no Bem-vindo Romero para você também. Vamos acompanhar aí a frase que nós destacamos deste Evangelho de hoje. Olha lá. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O senhor falou uma coisa tão bonita aí agora também. Levar a palavra de Deus a partir do momento em que a gente também a recebe, a partir do momento em que ela toca o nosso coração. A gente tem mais facilidade em levar para as pessoas aquilo que toca o nosso coração, não é não? Com certeza. Acho que antes de dizer para os outros que a palavra é importante, é bonita, eu tenho que ter rezado que a palavra é importante na minha vida. Aquela resposta que nós somos chamados a dar todos os dias. Quem é Jesus para mim? Que lugar ele ocupa na minha história? Como ele está presente nas escolhas que eu faço e nos projetos que eu vou construindo ao longo da minha caminhada. Então nós seremos realmente discípulos e missionários à medida em que a palavra que nós anunciamos ao outro, primeiramente ela aconteceu na minha vida. Não é apenas um discurso bonito que eu faço do Cristo. Eu dou testemunho para as pessoas daquilo que a palavra dele foi capaz de realizar na minha vida pessoal. E diante hoje dos desafios que nós temos no mundo, talvez indiferente à mensagem do Cristo, onde tantas outras palavras parecem querer sufocar o que a palavra de Deus quer ensinar, é neste tempo que a gente precisa crescer e na ousadia de, em todos os ambientes, sermos proclamadores da palavra de Deus. Não tanto através dos discursos, mas pelo testemunho de vida que nós somos chamados a dar. Padre, como a Bíblia é também um livro muito atual.
Sim. Se naquela época a messe já era grande, já era sedenta de Jesus, hoje ela continua também, talvez por outras maneiras, de outras formas, mas essa necessidade de receber Jesus continua ainda muito grande. E a gente vê isso aqui na própria realidade da Casa da Mãe Aparecida, né? Milhares e milhares de peregrinos que vêm, cada um com sua história, marcados aí pela experiência da cruz de cada dia, das perdas, das angústias, mas essas pessoas vêm buscar aqui esperança. E na casa de Maria, até o silêncio de Nossa Senhora fala da palavra do Cristo, né? Essa é a grande prece dela: escutem tudo o que meu filho vos disser. E como nós precisamos fazer com que as pessoas sejam capazes novamente de ouvir a voz de Deus e encontrem na palavra de Deus a palavra que orienta as suas escolhas, né? Há tantas pessoas que não sabem para onde ir, perdidas, confusas, o que fazer diante de uma dificuldade. É bem aquela cena: há muitas ovelhas perdidas porque ainda não tem um pastor. E Jesus nos envia como seus discípulos para sermos pastores na vida dessas pessoas, que dê a elas uma palavra de orientação, de direção, que traga para elas de novo uma possibilidade de uma esperança renovada. Padre, eu vou pedir no momento para o senhor fazer então uma oração para que realmente a gente saia em missão, para que a gente se sinta aí enviado de Deus também para poder seguir essa missão e proclamar a boa nova e mais ainda, chegar a tantos que estão sedentos dessa palavra também. Como o próprio Jesus no Evangelho, ele enviou 72 para levar a palavra dele a outras pessoas. 72 é um número simbólico, quer dizer, Deus envia a todos. Falar de Jesus não é missão apenas de alguns. Falar de Jesus é compromisso de todos aqueles que o acolheram na vida e o têm como razão e sentido na caminhada. Então vamos juntos pedir que nesta manhã a palavra de Deus realmente toque o nosso coração. Que nós possamos vencer nossos medos, nossas inseguranças, nossas vergonhas e ter alegria em levar a mensagem do Cristo para todos os irmãos. Começando dentro da nossa casa. Você como pai, proclame a palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Proclame a palavra de Deus para o coração do seu irmão, do coração do seu amigo, no ambiente de trabalho. Vamos então na casa da Mãe Aparecida, aquela que soube ouvir, guardou e praticou tudo que o Senhor ensinou. Pai de bondade, dê-nos a graça de reaprender a ouvir Tua voz. Faça com que a Tua palavra possa habitar o nosso coração como habitou a vida de Maria. Que possamos ter alegria em continuar anunciando Jesus. Que em todos os momentos possamos confiar, se Ele nos enviou para levar o Evangelho, é porque Ele também caminha conosco e estará ao nosso lado até o fim. Que as dificuldades não nos impeçam de ter alegria em anunciar Jesus e sermos, pelo testemunho do Evangelho e pela vivência fraterna, construtores do vosso reino. Há tantas pessoas, ó Pai, famintas da Tua palavra, que nós também sejamos missionários ardorosos, levando o pão da palavra para saciar de esperança o coração e a vida do vosso povo. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigada pela presença do senhor. Eu agradeço. Um bom retorno também Amém. aqui ao Brasil e um bom retorno ao nosso bem-vindo Romero também. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço e até a próxima. Amém, amém.